Zelar pela Fé, Inquisição e Episcopato na Diocese de Cabo Verde, 1646-1821. É o título do livro da autora Matilde Mendonça dos Santos, lançado na cidade da Praia. Para o apresentador da obra, Jairzinho Pereira, trata-se da primeira obra do género lançada na história da Igreja em Cabo Verde e que, de uma forma densa e sintetizada, ajuda a compreender a história da Inquisição em Cabo Verde, a cooperação dos bispos e, sobretudo, a incidência dos crimes. Zelar pela Fé, Inquisição e Episcopado na Diocese de Cabo Verde, 1646-1821, é a primeira obra de historiografia eclesiástica em Cabo Verde. A autora Matilde dos Santos diz que se trata de uma longa investigação que contribui para um melhor entendimento da história da Inquisição em Cabo Verde e a sua complexa relação com o Episcopado. Uma investigação ousada que elucida sobre a história de um tribunal pouco conhecido em Cabo Verde. O título, sim, é bastante ousado se analisarmos numa perspectiva de ser um primeiro trabalho académico desta complexidade, porque trata-se do resultado da minha tese de doutoramento, que é agora publicado em livro pela Universidade Católica Portuguesa e que já há de ser um grande prestígio por este livro contemplar a coleção de estudos de história religiosa da própria Universidade Católica Portuguesa. Isso já é um reconhecimento e para mim é um motivo de satisfação. E também aqui em Cabo Verde, parece-me que de uma forma geral também a própria população e a nível mesmo a população geral, a nível dos eclesiásticos, também estão a aceitar este estudo como um dos contributos para o conhecimento da própria história da Inquisição aqui em Cabo Verde, num período longo, 1646 até 1821, até a extinção da Inquisição. Numa obra de 280 páginas, a autora destaca, por exemplo, passagens de casos de pessoas que eram julgadas em Portugal e as sentenças eram lidas em Cabo Verde nas missas de domingo. Estamos a falar de um tribunal com natureza mista, tinha natureza eclesiástica e também natureza civil. Então estamos a falar de uma instituição que, embora não tinha um tribunal físico em Cabo Verde, atuou e ao longo da sua existência, nós estamos a falar de mais de 2 séculos de existência da Inquisição e durante todo esse período a Inquisição atuou em Cabo Verde, ou seja, houve casos, houve denunciações. A Inquisição foi abolida em 1821, foi um tribunal criado em Portugal em 1536 com o propósito de julgar e punir crimes contra a religião católica e era caracterizado pela sua desumanidade com práticas de tortura durante 285 anos. O apresentador da obra, Jairzinho Pereira, diz que o livro esclarece algumas dúvidas no domínio da história da Igreja. O título Zelar pela Fé significa perceber como é que os atores naquele contexto atuaram e zelavam pelo cumprimento dos bons princípios da Igreja. É a primeira grande obra de historiografia eclesiástica em Cabo Verde. Nunca antes tivemos uma obra tão detalhada, tão profunda, tão densa e tão sistematizada como esta. É preciso dizer isto. Depois esta obra nos ajuda a perceber definitivamente o modus operandi da Inquisição em Cabo Verde, ajuda-nos a perceber os entendimentos, a cooperação, a colaboração entre os bispos, nos ajuda a perceber sobretudo a incidência dos processos levados a cabo pela Inquisição. A autora Matilde dos Santos tem um outro trabalho académico, a tese de mestrado, que precedeu a atual obra num período cronológico anterior. A obra Zelar pela Fé é uma tese de doutoramento que mereceu rasgados elogios por parte do orientador, professor José Pedro Paiva, que veio de Coimbra assistir o lançamento.